o aplicativo pela Apple Store ou pela Play Store e ouça as melhores músicas. Rádio X. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês. E hoje, sexta-feira, estamos aqui reunidos para mais uma conversa e uma entrevista com uma pessoa muito importante. Nós vamos falar hoje com o Breno Cardoso, que é o presidente da CUFA Goiás, tá certo? Nós temos, claro, muitas novidades, aconteceu muita coisa desde a nossa entrevista passada e hoje nós vamos falar demais, até porque na primeira entrevista nós estávamos no início da pandemia e agora nós já estamos, digamos ali, chegando no final. Talvez, quem sabe, pelo menos esperamos, né? E é isso aí, meu povo. Olha, eu quero dizer que eu, do fundo do meu coração e de todo ele, amo vocês, tá certo? E nos acompanhem logo, logo. Essa transmissão está passando pelo nosso sistema, o sistema da nossa rádio através de aplicativo, através do Facebook Rádio XYZ, se você quiser assistir também, e também através do site www.radioxyzfm.com, tá certo? Logo ao término dessa entrevista, dessa conversa, desse bate-papo, nós vamos falar também, vai ser transmitido também a gravação lá no Instagram, tá certo? Então você não pode perder, vai estar bom demais da conta que a conversa é boa. Breno, meu rei, como você tá? Tudo certo por aí? Tudo bem, meu amigo Ricardo Melo, grande abraço a todos, prazer imenso estar aqui com vocês novamente e desejar aí um bom final de tarde para todos os ouvintes da rádio. Um grande abraço. Muito obrigado, Breno, principalmente pelo seu tempo, eu sei que você está extremamente corrido. Da última vez que a gente conversou, Breno, estava bem no início, fazia alguns poucos meses, né, eu acho que da pandemia, e muita coisa mudou, né, homem? Muita coisa mudou. Como que tá a luta aí para vocês? Porque a CUFA, né, é referência, se tornou referência, está cada vez mais forte. Principalmente nessa pandemia foi de suma importância para a nossa população, não só de Goiás, mas do Brasil inteiro. Mas eu vou ser sincero, eu vou ser sincero com você, Breno, que eu fiquei impressionado com as ações que vocês tiveram. Você encabeçando aí a CUFA, foi impressionante, né, aqui no estado. Me fala, depois desses meses, como que tá a situação aí? A gente conversou, a gente teve sim uma conversa lá na metade da pandemia e estamos aqui novamente tendo esse novo bate-papo, né? E a gente segue, infelizmente, na pandemia, embora muitos pensam que a pandemia acabou, ela infelizmente ainda não acabou. Né, ela ainda traz muitos reflexos extremamente negativos e preocupantes, principalmente para as populações que moram em regiões periféricas, né, comunidades, favelas, pessoas que vivem em situação de pobreza, abaixo da linha da pobreza, pobreza extrema. A pandemia segue trazendo muitos mortos, né, segue infectando muitas pessoas, segue trazendo uma extensa problemática econômica, né? Porque ela é uma crise não só pandêmica, mas também econômica. Bilhões de pessoas perderam seus empregos e continuam perdendo. Muitos que eram trabalhadores autônomos deixaram de ter renda, né? A situação da fome aumenta, se alastra a cada dia. E a gente, enquanto instituição que faz parte da sociedade civil, a gente busca unir forças, né, embora não sejamos governamentais, e o governo tem um grande papel nisso aí, embora muitas vezes não consegue fazer da maneira que deveria. Exatamente. Por isso é importante que cada vez mais a sociedade civil se una, né, nesse mesmo propósito, nesse mesmo sentido. Como você falou, a CUFA foi a instituição brasileira que até esse momento mais entregou nos 27 estados durante a pandemia, fugindo das suas próprias características. Porque a CUFA
CUFA nunca foi bater na porta de empresas para pedir cestas básicas. Essa não é a nossa característica enquanto instituição. Mas sabemos muito bem que estamos vivendo uma situação de urgência. E no meio da situação de urgência, o fato de estarmos nas favelas, nas comunidades, chame você como quiser chamar, isso faz com que a gente naturalmente acabe sendo uma ponte, né? Nesse momento. Exatamente. Uma coisa que eu percebi muito, Breno, isso acompanhando, que eu acompanhei as ações da CUFA, desde a parte de integração, claro, doação também, dos alimentos, foi muita coisa, mas também as outras ações. Você havia me falado até sobre uma ajuda que você dava, que a CUFA dava às famílias, né, diretamente, além disso, a uma questão financeira mesmo. E a gente viu que agora os meses foram passando e a demanda deve estar crescendo, né? Porque diminuiu o auxílio, ainda tem muita coisa fechada, o povo está com medo de fechar de novo. E você notou que está aumentando a demanda ou já está equilibrando? Não, a demanda só aumenta. As doações diminuem, mas as demandas só aumentam, né? Então, a gente distribui em Goiás, Ricardo, donativos da mais diversas espécies. Uhum. Ao mesmo tempo que a gente distribuiu cesta básica, a gente distribuiu também frango, a gente distribuiu ovos, a gente distribuiu botijão de gás, nós distribuímos fraldas, distribuímos material de limpeza, a gente fez que mais? Vamos lá. Distribuímos produtos da Heinz, né? Digo assim, dos mais diversos tipos de donativos. Uhum. Isso alcançou 85 mil famílias no estado, Nossa. Em 22 cidades. Porém, isso é o assistencialismo de urgência, né? Como eu te disse, não é a nossa principal característica. E a gente foi vendo que essas famílias recebiam cesta básica, por exemplo, mas elas não tinham dinheiro para comprar o gás, não tinham dinheiro para comprar o remédio, eles não tinham dinheiro para comprar, para pagar água de luz. E isso ia sempre fazendo com que a sua subsistência se dificultasse cada vez mais. Então, a gente começou um programa de distribuição de renda, que é a segunda fase da nossa ação humanitária Mãe da Favela. O que é esse programa? As empresas, muitos deles bancos, pessoas físicas mesmo, começavam a doar numa conta desse programa Mães da Favela e se transformava isso num grande programa social que distribuía renda de R$240 para essas mães em 2 meses, o que dava ali para que elas pudessem também ter alguma condição financeira de fazer algo. Perfeito. E aí o tempo passando, que até te contar a terceira fase, a gente entrou numa terceira fase do programa, percebendo que os meses foram passando e era necessário haver uma retomada econômica, uma retomada educacional. Sim. E a gente começou a distribuir conectividade, né? Conexão para combater o isolamento digital. Uma parceria que a gente fez com a TIM, com a Unesco, a gente criou o programa Alô Social, né? Onde a gente distribuiu chips com 6 meses de internet gratuita e 6 meses de ligação ilimitada, para permitir que os filhos dessas mães que vivem na comunidade e que entre a escolha de comprar comida e comprar dados, ela fica com a primeira opção, que esses filhos voltassem a estudar, porque você bem sabe que o estudo passou a ser remoto. Totalmente, né? Totalmente remoto. E o mais interessante, eu vou falar que eu até acompanhei essa parte, agora você me falou que foi um planejamento em fases, né? E uma coisa impressionante, porque realmente as pessoas pensam, não, vamos doar, tá em crise, vamos doar alimento. Aí a escola sumiu, né? Porque agora todo mundo é digital agora, só que o mais pobre não tem acesso, não tem jeito, ele não consegue acessar lá uma videoaula, né? Dificilmente, já é difícil ter o celular, mas quando tem, é aquele cartão, o pré-pago, que a internet não vai. Então, até com isso vocês se preocuparam. Até que o celular, a grande maioria tem, viu?
A gente vai até começar uma campanha agora de arrecadar celulares, celulares e tablets usados. A gente vai começar. Chamada Conexão Inclusiva. Mas o celular, muitos têm. Eles não têm a condição de colocar os dados de internet, né, devido a toda a situação que a gente está vivendo. Já era difícil, ficou muito mais difícil. O que faz, sabe o quê? Que aumente a desigualdade educacional durante esse ano. Milhares não, falando a nível Brasil, milhões de estudantes da rede pública ficaram sem estudar esse ano todo. Foi um ano perdido, um ano letivo perdido. Enquanto os filhos da rede particular continuaram estudando, porque têm acesso à internet e à educação remota. Mas os alunos da rede pública, a realidade é completamente diferente. Muitos deles não conseguiram estudar durante a pandemia. E quando você fala em desigualdade educacional, qual que é o ponto seguinte a isso? Desigualdade social. Porque se você tem desigualdade na educação, você também tem desigualdade social. Como se o nosso país já não tivesse desigualdade social lá no topo, né? Acaba que a gente segura uma camada da sociedade, porque a gente sabe que o ensino é uma das únicas ferramentas que nós temos de quebrar as barreiras sociais, né? De realmente a pessoa conseguir crescer na vida. E se você tira o ensino, então você aprisiona a maior parte da comunidade, da sociedade brasileira na pobreza. Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. E, infelizmente, essa é uma realidade, né? A educação quebra as barreiras, sim, da desigualdade social, desde que tenham os mesmos acessos, o que é muito difícil de acontecer, né? Então, a gente acaba tendo um problema de desigualdade social muito grave no nosso país, ainda muito mais aumentado nesse período onde os alunos da rede pública, muitos deles não tiveram acesso à educação. Breno, uma das coisas que eu percebi muito, né? Isso eu queria também a sua opinião, porque você está, digamos, aí no meio de ver a população, você lida tanto com os governadores, com aqueles que têm bastante, mas como também com aqueles que não têm nada. Uma pergunta que eu quero falar para você, porque o que a gente está percebendo no Brasil, esse impacto social já começa a ser sentido de outras formas. A gente está vendo um crescimento muito rápido dessas indiferenças e também do preconceito que as pessoas têm, né? A sociedade brasileira já é desde sempre muito preconceituosa, muito racista, né? E uma coisa que eu percebi que parece que nessa pandemia está aumentando isso. Eu não sei se é porque está mais visível ou o que aconteceu. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha só, isso não é da pandemia, isso é estrutural, isso é histórico, né? A gente que lidar com as favelas, as comunidades, seja da maneira que forem falar, a gente tem inclusive a gente tem um instituto de pesquisa chamado Data Favela, e que sempre está trazendo dados dessa população, né? E uma das pesquisas que a gente fez, a última, a gente descobriu, a gente já sabia disso, né? Isso é claro e evidente, mas a gente só viu os números, que 68% da população das favelas do Brasil são negros. 68%. Olha só. Então, os negros são a pauta, a agenda da desigualdade racial, do antirracismo, é uma luta que a CUFA tem no seu dia a dia enquanto Central Única das Favelas, né? Então a gente identifica muito bem que no Brasil existe um racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É aquele que todo mundo admite que tem, todo mundo sabe que existe o racismo. Vamos lá, vamos conceituar direitinho, o racismo estrutural. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém admite que é. Sabe que existe, mas ninguém admite que é. Então é o racismo estrutural, ele está presente, ele está bem inserido na população brasileira, no idealismo, e muitas vezes a pessoa nem vê. Né? Exatamente. A pessoa nem...
E a gente vê muito isso, né, Breno? Porque talvez esse seja uma das situações mais difíceis. Eu quero até fazer um panorama, até para a gente seguir nesse assunto, que é o seguinte. Você vê, nós tivemos um caso muito forte disso nos Estados Unidos, que inclusive virou uma revolta popular muito grande, que foi, né, o assassinato de um homem negro pela polícia. E aí, o que acontece? A gente viu que todo mundo foi para a rua, até no Brasil teve alguma movimentação, só que a gente vê diariamente acontecendo aqui no nosso país, eu acho que até por isso que você me falou, né? Todo mundo sabe que existe, mas ninguém, digamos, aceita ou reconhece isso, que aqui a população negra morre diariamente, hoje inclusive dia 20 de novembro, né? É um dia para a gente estar falando disso mesmo, e não tem nenhum tipo de revolta popular ou nenhuma mobilização. Você diria que é porque o povo já está acostumado com isso? Bom, o Brasil, infelizmente, tem algumas características, né? A gente tem os movimentos, e os movimentos, eles muitas vezes eles vão na contramão do que deveria ser feito, né? Uhum. Ao invés de eles procurarem políticas públicas para combater em quem são os gestores que têm recursos para isso, eles vão para a rua xingar todo mundo e viver numa bolha. Então, aí, em vez de construir pontes, acaba construindo muros, né? Então, acaba que não tem muita voz, muita vez e voz, esses movimentos trabalhando dessa forma, agindo dessa maneira. O assassinato americano é uma realidade do dia a dia do Brasil e das favelas brasileiras. Isso acontece todos os dias, todos os momentos. A gente acabou de ver um caso agora dos seguranças do hipermercado, né? Exatamente. Então, é uma realidade presente. Vou te dar alguns dados. No Brasil, a cada 23 minutos é assassinado um homem negro. Olha então, só. tem milhares e milhares, como o caso americano, acontecendo todo dia. Entre os graduados no Brasil, fazendo uma pesquisa entre as pessoas que são graduadas no Brasil, os brancos ganham 47% a mais, ou seja, é quase a metade a mais. 47% a mais entre os graduados, aqueles que têm a mesma graduação, né? Então, isso aí, você vai vendo, isso aí é uma coisa que está inerente, né? E para nós não existe racismo inverso, por mais que você queira falar, né? Não existe racismo reverso, que é contra brancos. Por mais que você queira, porque muitas vezes o argumento utilizado é esse, né? Não, mas o racismo é de todos os lados, se você se colocar em defesa dos negros, você vai estar fazendo racismo contra os brancos. Isso não existe. Todos os números e estatísticas, elas comprovam isso, que não existe racismo reverso no Brasil. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Vai na favela e veja um favelado branco e um favelado preto. Você vai ver o favelado branco é muito mais favorecido que o favelado preto. Olha só, até na onde se tem pouco, né? Se tem digamos ali, uma escassez ali do quesito financeiro, ainda por cima há essa diferenciação. Então, todos os níveis sociais a gente consegue identificar um preconceito ali, um racismo. Sem dúvida nenhuma. Isso é nítido, é claro e evidente. São muitos os relatos. Hoje mesmo eu estava vendo um homem negro, o depoimento de um homem negro no Correio Brasiliense, no jornal, né, dizendo que quando a mulher viu ele passando na rua, ela segurou a bolsa e mudou de lado. Né? Isso aí é uma coisa que acontece todos os dias. Outro dia a gente viu um gerente também de uma loja, que quando perguntou onde estava o gerente, ele se apresentou, era negro. A pessoa falou, vou sair dessa loja porque eu não admito um gerente negro. Então, está inerente no nosso, infelizmente ainda na nossa cultura brasileira, que não deveria ser, né, porque o Brasil é uma mistura de raças, né? Não deveria ser, mas está inerente. Mas isso muito também, como eu acabei de falar para você do movimento negro, não estou criticando o movimento negro tem a sua relevância e tudo mais, mas é saber também como se posicionar,
né? Porque hoje os negros, eles são, o percentual de negros que existe no Brasil, eles com certeza, sabendo como se posicionar, eles conseguem economicamente serem extremamente relevantes, Olha né? só. Pelo percentual, metade da população é negra, então consegue Exatamente. ser relevante se conseguir se organizar, fazer os seus negócios, e a CUFA acredita muito nisso, né? Que uma revolução, ela só vem por vias econômicas. Uma revolução não vem com xingamento, com briga e ficando dentro de uma bolha isolada. Até porque A revolu... isso gera mais ódio, né? Porque, digamos assim, vem aquela revolução, aquela questão, e acaba dando, digamos assim, armas para reforçar, às vezes, o que as pessoas têm ali de um, não sei, né? Dar arma para a pessoa conseguir, às vezes, justificar coisas que não têm justificativas, como o racismo, né? Mas, então, é muito importante isso, porque eu acho que a maior revolução, como você está dizendo, é a revolução econômica, e é realmente ter esse impacto na sociedade como um todo, né? Isso é uma revolução. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E é um dia de reflexão, né? Muito. Consciência negra deveria ser todos os dias, mas é um dia de reflexão, porque a gente está vendo a cada dia que a situação não mudou, que a situação existe, embora se você perguntar, sair perguntando, você se considera racista? Você raramente vai ver alguém que diz que se considera racista. Mas, infelizmente, todos os dias tem negro morrendo para todos os lados, tem oportunidades de emprego e trabalho sendo dadas para brancos e os negros sendo excluídos apenas pelo fato da cor da pele, e assim Exatamente. por aí vai. E eu até li uma coisa muito interessante, que isso vai para todos os lados. É interessante a gente conversar sobre isso, porque ainda mais nós que estamos em Goiás, né? Em Goiás, infelizmente, a gente tem muitos dados também sobre o racismo, né? É uma coisa muito forte também. Mas isso é como você disse, é algo que já está infelizmente estrutural. Mas a mudança disso, eu acho que é aquilo que a gente conversou lá no início, né? É essa emancipação econômica, o ensino para quebrar as barreiras e encarar de frente o problema, né? Hoje em dia, claro, nós tivemos aquele caso dos seguranças que, né, assassinaram aquele homem negro, e é encarar de frente esse problema e ver que ele existe, né? Porque realmente, igual você falou, as pessoas, elas, se você perguntar se um racista é racista, ele vai falar que não é, né? Pelo menos no Brasil é assim. E como que a gente poderia, então, porque eu sei que a CUFA é especialista em cuidar dessas demandas sociais, principalmente das favelas, principalmente a questão da comunidade negra, e para a CUFA, como que seria a ação a ser tomada para mudar essa realidade? Olha, a CUFA trabalha dando vez e voz a quem é invisível. Como eu disse, o assistencialismo não é nossa bandeira, não. A gente trabalha com o fortalecimento, o empoderamento e o protagonismo de pessoas invisíveis, né? Seja ela pela classe social, seja ela pela cor da pele, seja ela por ser uma minoria, seja o tipo de situação que faz com que ela se torne invisível e sem oportunidade. Então a gente trabalha nesse sentido, dando vez e voz. Para você ter uma ideia, você está me vendo, eu estou aqui com a camiseta da CUFA, e você está vendo aqui que o símbolo da CUFA é um anu. Uhum. Eu vou te dizer por que é um anu. Embora essa minha aqui, o anu, seja branco, mas o anu é preto e é uma ave considerada uma ave de agouro. É uma ave considerada pelas pessoas quando passa perto, uma árvore que dá azar, que ninguém quer ter perto, que ninguém acha Olha só. bonito, que todo mundo acha feio, né? Então, e coitado da ave, ela é um animal quanto outro qualquer. Coloca-se um estigmatismo Em contra cima uma disso. ave porque acredita-se que ela não está dentro do padrão de beleza que inventaram que deveria ser, Olha né? só. Então é colocada como algo negativo sem ter culpa de nada. Então, por que nós colocamos o anu? Porque nós acreditamos que a gente pode pegar aquele que é rejeitado, aquele que é excluído,
aquele que é invisível, e podemos colocar ele lá em cima em algo positivo, que traz Empoderado. impacto positivo e empoderar. É isso mesmo. Eu acho que é preciso criar-se políticas públicas, né, também, não só com o viés, principalmente com o viés de geração de oportunidade para ascensão social, capacitação profissional, mas também políticas públicas que valorizem as raças, as Uhum. culturas, as raízes brasileiras, que as raízes brasileiras são negras, Exato. né? Então, que se valorize isso, A né? E que nossa se busque. raiz, a nossa cultura, ela é totalmente. Então, acho que tudo que nós fazemos tem influência negra em todos os parâmetros. Se você for parar na música, na cultura, na língua, na nossa felicidade, tudo tem influência negra, né? Influência africana. É uma coisa incrível, né, Breno? E é impensável pensar que no Brasil ainda exista isso, né? Ainda existe o racismo. E Breno, deixa eu te perguntar, ó, foi também, agora mudando um pouquinho de assunto, nós acabamos de sair de uma eleição, aqui em Goiânia ainda nós temos ainda o voto para prefeito. O que você achou, como que ao seu ver foi essa eleição? Porque a gente teve aí uma mistura danada, né? O povo pensou que uns iam ficar para a direita, que é mais conservador, outros iam para a esquerda, mas virou generalizado, né? Tá tudo misturado. O que você teve de expectativa para essas eleições, ou o que você acha que vai mudar? Para você, o que foi? O povo está até falando que teve hacker na eleição, o que foi isso? Eu acho que no primeiro momento a análise que deve ser feita é que cada vez a população está mais desinteressada pela política, o que é algo extremamente negativo. Tivemos índices de abstenção históricos aqui em Goiânia, na capital, por exemplo, né? Se você juntar os votos brancos e nulos com abstenção, chega a beira 40%. Então, nós estamos Nossa. chegando quase na metade, né? Então, nós tivemos índices históricos. Lógico que a gente tem um contexto de pandemia que também potencializa isso, mas, ao mesmo tempo, também mostra um desinteresse crescente da população pela política, o que é muito ruim, porque à medida que os bons se desinteressam pela política, os ruins cada vez tomam mais conta disso aí, né? Exatamente. A gente vê um enfraquecimento, né, da esquerda, né, o que já era esperado. Aliás, no estado de Goiás a direita nunca teve, ela dificilmente ela teve momentos de alta, né? Uhum. Mas essa eleição provou isso mais uma vez. Mas o que a gente tem que, eu acho que o que a gente tem que entender é o seguinte, é que, independente do governo que tiver, da bandeira política que tiver, da ideologia que tiver, seja direita, esquerda, centro, seja qual partido for, os governos precisam entender a importância que é abrir os seus braços, o seu leque para a sociedade civil. Porque o que nós vimos agora, durante a pandemia, foi um reflexo da grande realidade. Uhum. A gente viu um poder público praticamente impotente durante a pandemia Sim. e a sociedade civil se organizando Para para dar poder. conta de suprir a situação de urgência. Governos, Exatamente. governos muitas vezes impotentes, a sociedade civil forte se unindo, abrindo os braços, colocando, indo para a linha de frente do combate à crise, né, gerada aí pelo coronavírus. Breno, Então, olha só que interessante. Então, eu queria até deixar essa mensagem que eu aprendi aqui com você. Eu queria deixar essa mensagem para os nossos ouvintes, eu queria seu comentário sobre isso, que é o seguinte: tudo que a população é interferido e influenciado pela política. Nós tivemos aqui uma abstenção de chegando a quase 40%, juntando tudo, né? Eu acho que o maior empoderamento da população é essa população ser consciente politicamente, não é verdade? O que você diria para essas pessoas, você que está ali lidando
com todas as classes sociais, você que já deve ter visto muita injustiça social, o que você diria para essas pessoas que preferem fechar os olhos para a política porque se desiludiu ou o que for que seja, né? Independente de partido, de cima, embaixo, lado, o que você diria para essas pessoas que abandonaram a visão política? Primeiro eu quero dizer que eu entendo quem faz isso. Entendo, porque, deixa eu te falar uma coisa, amigo. Na favela, votar essa frase, jargão, vote consciente, ele é muito relativo. Porque são anos e anos de sofrimento e de desigualdade social vivido na pele, independente do governo que esteja. Entendeu? Então, é algo relativo demais. Então, assim, para essa população, embora a gente saiba que o caminho da desistência não é o caminho ideal. Porém, a gente entende a desistência por tudo que só... Isso aí só sabe quem está na pele. A gente vê os outros passando é uma coisa, a gente viver na pele é outra situação completamente diferente. Mas o caminho da desistência nunca é o caminho ideal. Lutar e não desistir é o que a gente tem que fazer até o fim, até o último momento, né? E eu acho que o mais importante que a gente pode falar a respeito disso é que a pandemia mostrou mais uma vez que o poder público não tem braços para chegar em todos os lugares. Exato. E mostrou que a sociedade civil, muito organizada, muitas vezes chega em lugares que o poder público não chega. Então, por que não o gestor público, que tem o poder de dividir o orçamento público nas mãos, não pega o braço da sociedade civil, que é organizada e que tem serviços relevantes prestados, para juntos desenvolverem políticas públicas privadas. Essa é a luta da CUFA. A CUFA não levanta bandeira partidária para ninguém, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para centro, nem para partido político nenhum. Porém, ela senta na mesa do governador, do prefeito, seja ele quem for gestor público, não enquanto partido político ou campanha eleitoral, ou seja lá o que for, mas sim com aquele que tem o poder na mão de gerir a receita pública e o orçamento nas suas mãos, para dizer o seguinte: o que nós podemos fazer de política pública para alcançar a comunidade. É muito mais um papel de interlocutor, e aí não é só com o poder público, é também com a iniciativa privada e também com os meios de comunicação. Porque assim a gente consegue construir a duas mãos possibilidade de dar visibilidade para os invisíveis e gerar ascensão social, né? A gente não acredita, né? A gente não acredita nessa questão seguinte: vamos continuar fazendo filantropia. O que mais tem em Goiás é a instituição que faz apenas filantropia. Nós não somos uma instituição de escritório e nem uma instituição de médicos e de ricos. Nós somos uma instituição de favelados, ou seja, uma instituição de rua, que está na ponta, que está indo dia após dia. Então, vivendo a dor na própria pele, muitas vezes, do que acontece no dia a dia. Então, é preciso que a gente possa desenvolver juntos políticas privadas, porque se você constrói parcerias, você vai mais longe, mas se você fica dentro de uma bolha revoltada, xingando todo mundo, não vai dar certo. Você não dá revolução nenhuma. Exatamente. O povo nem vai querer ajudar, né? Se alguém, às vezes, tem um pensamento que ia no mesmo rumo, não vai querer nem ir, né? E, Breno, eu sei que você, inclusive, daqui a pouquinho já vai ter uma outra reunião, né? O trem tá corrido demais, ainda mais nessa batalha toda. Eu queria agradecê-lo do fundo do meu coração por você ter desempenhado esse tempo aqui para a gente, né, conscientizar os nossos ouvintes e colocar essas ideias para pensar. E eu gostaria de pedir para você, olhando, né, diretamente nos olhos, porque esse vídeo, né, que nós estamos gravando também vai ser transmitido logo depois,
né, desse o seu recado, o que você deseja, né, para essas pessoas. Estamos chegando no final do ano, graças a Deus, né? Muitos não conseguiram chegar, mas estamos chegando. E o que você gostaria de dizer, né, o seu recado para essas pessoas, para a gente, né, enfim, desejar um ótimo final de ano para todos, também com consciência. Qual que é o recado da CUFA? Qual que é o seu recado para todo o Brasil? Vou deixar o nosso slogan, vou falar isso bem rapidamente, ele é simplificado e resumido. Favela, comunidade, periferia, não é carência, é potência. Opa! Junta-se as nossas diferenças, né, e transforme a carência em potência. À medida que a diferença de um junta-se com a diferença do outro, eles se completam. Ao invés de brigar pela diferença, elas se unem e se completam. E aí a gente consegue ser mais relevante. Ao invés de ficar numa situação de carência, né? Porque se eu falo que você é carente, eu estou me colocando numa situação acima da sua, e se você aceita que é carente, você está se colocando como dependente da minha pessoa. Uhum. Então, junta-se então as momentâneas carências, ou eu prefiro chamar de vulnerabilidade, porque isso é algo passageiro, é um estado passageiro e não permanente, para que a gente se torne potente. Então, cada vez mais a gente entender o nosso poder, o nosso poderio, que unidos nós temos um impacto econômico forte, unidos nós passamos a ser relevantes, a gente vai conseguir abrir os olhos de muita gente que hoje nos vê como invisíveis. É por isso que a CUFA, através das ferramentas do esporte, da educação, da cultura, da capacitação profissional, procura fortalecer e empoderar todos que hoje se encontram, se acham estar numa situação de carência. Vamos juntar as nossas forças e diferenças e mostrar que a favela, a comunidade, a periferia não é carência, é potência. Nossa, perfeito. Chega, me emociona, porque eu tive uma criação na periferia, né? Eu sei o tanto que é difícil romper as barreiras sociais, o tanto que quem não tem é humilhado, e ver uma organização como a CUFA amparando, eu sei o quanto que é importante para alguém que não tem nada receber, né? Ser visto por alguém. E eu agradeço, viu, Breno, você, que Deus te abençoe em toda a sua vida, dê forças para você trilhar esse caminho, que eu sei que não é um caminho fácil de ser trilhado, e que você possa continuar lutando cada vez mais e mais para quem precisa, né? Para que as pessoas que estejam vulneráveis possam se fortalecer, se empoderar, né? E ajudar os que vêm depois, não é verdade? É isso aí, meu irmão. Vamos embora e vamos junto, que a gente tem, o nosso propósito é o mesmo. Grande abraço a todos aí. Grande abraço. Então, meu povo, vocês acabaram de acompanhar Breno Cardoso, presidente da CUFA Goiás. Ele que agora já está indo para uma reunião, mas vocês puderam acompanhar o homem aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente vai continuar conversando um pouquinho aqui com os nossos ouvintes, mas estamos juntos. Até mais, Breno. Até. Tchau. E é isso mesmo, meu povo. Juntos vamos seguindo, vamos fazendo. E é assim que a vida segue. O trem é bruto. Mas olha, eu quero dizer que, nossa, mas como foi maravilhoso, maravilhoso essa nossa conversa com o Breno, né? Eu fico muito feliz de ver uma pessoa, né, dedicada às causas sociais, porque como eu falei para vocês, meu povo, eu cresci na periferia, né? Quando eu vim ali para o Világio Garavelo 2, em Aparecida de Goiânia, que é um bairro, agora já está bem mais desenvolvido, mas era um bairro bem periférico, e eu falo para você, o trem é bruto, o trem não é mole não, e nós temos que ter o quê? Força de vontade, né? Persistência, e saber que se não está fácil para nós, a gente tem que fazer, né, a nossa parte, tem que correr, né? E se a gente logicamente achar os anjos para nos ampararem, que são as pessoas que estão nessa terra, é melhor ainda, né? Mas meu povo,
A mensagem que eu quero dizer para vocês, ainda mais nesse dia 20 de novembro, né? É um dia muito importante. Tenham amor ao próximo, né? O que eu sempre digo, faça para o próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Isso, inclusive, está até no livro sagrado de várias fés, não só de uma. Então, vamos amar, vamos respeitar. Essa pandemia veio para mostrar que você pode amar o outro. Para que cultivar ódio? Para que? Se a vida é tão frágil, para que cultivar ódio? Cultive amor, cultive carinho. Ame o próximo com a tamanha intensidade que você gostaria de ser amado pela pessoa que você mais admira. Imagine se todo mundo pudesse fazer isso. Estaremos num lugar bem melhor, isso eu tenho certeza. Então, eu, Ricardo Melo, vou ficando por aqui, mas eu quero dizer que vocês, meus ouvintes maravilhosos, são tudo para mim, não se esqueçam disso. Então, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana, que Deus abençoe todos vocês, meus queridos e minhas queridas, e lembre-se de uma coisa, eu amo vocês, meu povo, ei, lasqueira, hein? E fiquem agora com a Rádio XYZ, a melhor do Brasil, e lá, já, logo nós vamos iniciar, né, o programa de Coração para Coração com a nossa querida e amada locutora Suzana Dias. Você não pode perder, tá certo? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser belo, tá bom? Então, meu povo, um beijo para vocês, um beijo maravilhoso, daqueles mais maravilhosos, um ótimo final de semana, abençoado por Deus e sabe o quê? Adivinha. Tchau, bebê! Ouça agora a Rádio X, frequência de classe, direto do seu celular. Baixe grátis o aplicativo pela Apple Store ou pela Play Store e ouça as melhores músicas. Rádio X.